Oi. Ai, olha só, gente. Choninho. Choninho. Vai lá. Resolvi mudar algumas coisas aqui nesse canal, começando pelo conteúdo dos vídeos. E para começar essa nova fase aqui no YouTube, eu vou começar contando a minha história no artesanato em feltro. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Fátima, artesã responsável pela Timart. Eu faço toda a criação das apostilas e moldes para peças em feltros, dessas que vocês estão vendo aqui atrás. Mas eu não comecei com a apostila, eu comecei com outras coisas aqui no feltro e não foi há pouco tempo, na verdade foi há muito tempo atrás. Então, nesse vídeo eu vou fazer um resumo da minha história para você que já me conhece há algum tempo e para você que ainda não me conhece, mas gostaria de conhecer toda a minha trajetória aqui no artesanato e saber também de toda a contribuição que eu fiz para a área do feltro. Para esse primeiro vídeo, eu resolvi contar a minha história no feltro, porque eu percebi que eu já fiz isso em canais de outras artesãs, principalmente lá no Instagram, mas aqui eu não fiz isso ainda. Então, como às vezes vocês me pedem, como é que foi o meu começo no feltro, como eu comecei no artesanato, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu ia fazer um daqueles costura e fala, sabe? Mas eu percebi que o meu cérebro ele não consegue fazer assim tão bem duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu falo, ou eu costuro, ou eu faço qualquer outra coisa, porque eu começo a ficar meio devagar. Eu parei o vídeo que eu tava fazendo e falei, não, deixa eu sentar aqui e falar direto pra câmera, que vai ser muito melhor. Bom, afinal de contas, quem é a Fátima e quem é a Timart aí na fila do feltro, não é mesmo? Você pode achar que eu apareci aqui no feltro ontem, alguns anos atrás, mas, como diria Andressa Salomão, eu sou praticamente uma dinossauro do feltro porque eu estou aqui neste mundo desde 2008. Mas antes do feltro, eu já trabalhava com biscuit. E antes do biscuit, eu fazia algumas coisas de artesanato para hobby, para ajudar minha mãe, nunca assim para venda, né? Desde criança, minha mãe me ensinou a fazer crochê, tricô, bordar. Confesso que eu não gostava muito, nunca terminei assim uma peça de crochê ou uma peça de tricô. Eu gostava mais de tricô do que de crochê, diga-se de passagem. Odiava bordar, odiava costurar. Que ironia, não é mesmo? Enfim, não gostava, mas aprendi desde que eu era criança. Minha mãe sempre gostou de fazer peças artesanais, ela faz crochê muito bem. Ela é aquele tipo de pessoa autodidata que ela vê uma coisa e ela consegue fazer só com uma imagem e tal, ela consegue fazer, é impressionante. E ela também acabou ensinando um pouquinho disso pra gente, né? De não esperar pelo outro para fazer alguma coisa, né? Vai lá, se vira, tenta fazer do seu jeito. É assim que eu comecei a fazer moldes, por exemplo, né? Eu meti a cara e fiz. Trabalhando com artesanato para venda, né, de maneira que eu estava ganhando dinheiro, começou com o biscuit. Eu trabalhava fazendo peças de anime, mangá, games para lojas da Liberdade, que é um bairro japonês lá de São Paulo. Nessa época, eu trabalhava com as minhas peças em consignação. Significa o quê? Você deixa suas peças lá na loja, o que vender eles te pagam, o que não vender você pega os seus produtos de volta ou vai deixando na loja para os próximos meses, né? Então eu sempre trabalhei assim lá no começo. Spoiler não é uma coisa muito legal de se fazer, mas enfim, né? Às vezes é o que nos oferecem, então a gente aceita. Naquela época, comecei vendendo pingentes de celular, né? Eu fazia os personagens pequenininhos, né, de biscuit e vendia os pingentes, chaveiros. Basicamente era isso. Quem me ensinou a trabalhar com biscuit foi a Danila, que é uma amiga minha lá da época de ser fã. Ela me ensinou a fazer o biscuit. Eu não tinha forças para sovar a massa, diga-se de passagem, quem fazia isso era minha mãe. Obrigado, mãe. Ela sovava a massa e eu fazia as peças. Eu não gostava muito, assim, não era assim um negócio que tipo, nossa, como ficou perfeito, que escultura maravilhosa. O negócio ficava meio tortinho e não era assim uma coisa assim, nossa, que legal, biscuit. Eu não gostava muito, mas fazia. E vendia, né? Então eu vendia tanto para lojas da Liberdade quanto para eventos de anime.
Nesses eventos, as pessoas pegavam os meus produtos e me pagavam depois da feira, devolvendo o restante dos produtos ou levando para a loja. Então eu só via dinheiro mesmo depois do que os eventos passavam, né? Nunca era assim, nossa, faz tantos pingentes, estoque o dinheiro. Não era assim que funcionava lá no meu começo, né? Por inúmeros motivos, quem sabe um dia eu traga com mais detalhes este meu começo no biscoito. Comecei na cozinha da minha mãe, metade da mesa eu tomei para mim, a outra metade começou muito legal, eu deixei para a família usar, né, para fazer as refeições no caso. Tem aqui a foto, se vocês repararem, metade da mesa era com coisas de biscuit, coloquei armários nessa cozinha, enfim. Era meu cozinlier? Como você chamaria um ateliê na cozinha? Olha essa mistura de ateliê com cozinha. Cozinlier? Ateliêzinha? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual seria o nome que você daria para esse espaço. Enfim. E aí eu comecei a participar dessas feiras, né? Eu comecei a ir nessas feiras. Esses eventos eram muito legais, assim, eu gostava bastante. Eu ajudava ali nas vendas. Fui em alguns eventos com o meu próprio stand, já mais pra frente. E em uma dessas épocas, eu conheci o feltro. Mas você lembra que eu falei que eu não gostava de costurar? Pois é, não gostava de costurar. Então eu fiz o quê? Eu separei os personagens que mais vendiam naquela época e entrei em contato com uma artesã que fazia peças de feltro. Mandei as imagens para ela fazer chaveiros para mim. Nessa época não tinha aula de feltro, não tinha apostilas, não tinha moldes disponíveis. Então essa artesã ela teve que tirar o molde do zero para fazer as suas peças. Ela fez, ficou muito bonitinha as peças que ela fez. Eu levei para feira e venderam todas. Só sobrou uma peça, que eu lembro que era do Jack Skellington. Sobrou um chaveiro daquilo. E eu fiquei muito feliz, muito contente, e pedi para ela fazer a segunda encomenda, né? Meu segundo pedido, e ela não quis fazer. Nessa época, eu estava fazendo faculdade, meu pai tinha acabado de falecer de câncer terminal, e eu estava assim, desolada, porque a minha ideia de negócio não estava dando certo, porque essa pessoa não queria costurar para mim. Foi quando minha mãe virou para mim e falou assim: faz você as peças. E eu falei: mas eu não sei fazer, né? Eu não sei costurar, eu não sei fazer essas coisas. E aí a minha mãe pegou aquele único chaveiro que sobrou, descosturou aquele chaveiro, abriu, olhou, falou: tá, é fácil de fazer, vamos comprar o feltro que eu te ensino. Minha mãe é assim, é esse tipo de pessoa. Fomos, compramos feltro, compramos enchimento, compramos linha. Nessa época a gente usava muito linha de crochê, não era nem linha de costura. E ela me ensinou a fazer a peça. Mas, como eu não gostava de costurar, pedi ajuda para minha mãe. Minha mãe falou que ia ajudar. E começamos a fazer os chaveiros. E começou a dar muito certo, né? Então, da cozinha da minha mãe, eu fui para a sala, né? Eu fui tomando conta da casa dela. Então, eu costurava algumas partes, minha mãe costurava outras, e assim a gente ia fazendo esses chaveiros. Até chegar num ponto que as encomendas eram tantas, mas tantas, que eu não estava dando conta. Então, eu pedi ajuda de duas vizinhas para me ajudar. E como eles estavam fazendo muito sucesso, porque ninguém trabalhava com feltro nessa área, eu era praticamente a única pessoa que fazia produtos nessa área e que tinha nos eventos, então vendia muito bem. Então eu tinha muitas encomendas, muitas. E por conta disso que eu acabei prejudicando os meus pulsos, os meus ombros e por aí vai. O problema é que eu nunca recebi adiantado por essas encomendas. E um dos meus melhores clientes na época, que era o que fazia mais encomendas, ele me pagava picado e eu tinha que ficar em cima dele cobrando para ele me pagar, porque ele nunca pagava na data e isso era assim irritante, porque eu odeio cobrar pessoas. A pessoa que tinha me indicado, este cliente, dizia que eu não podia cobrar adiantado porque aquelas pessoas que estavam cobrando de mim estavam me fazendo um favor. E eu acreditei, né? Tempos depois, eu já de saco cheio de ficar cobrando, né? Diego perguntou para mim quem precisava de quem.
se eu precisava desse cliente ou esse cliente precisava de mim. E eu respondi que eu que precisava dele, porque afinal de contas era ele que me dava o dinheiro. E aí Diego falou que não, que ele que precisava de mim, já que ninguém trabalhava com isso, eu era a única fornecedora dele e se eu parasse de fabricar, ele ia sair perdendo. Então eu tinha todo o direito de cobrar antecipadamente pelas peças que eu estava fazendo, até porque eu precisava comprar material para produzir essas peças. Só que eu fiquei com muito medo, porque ele era um ótimo cliente no quesito financeiro, quando pagava. Ele pagava, mas ele demorava muito para pagar. E pagava picado, então eu nunca vi esse dinheiro, né? Eu fiquei com medo dele falar, beleza, então eu não vou fazer mais, e eu ficar sem encomenda e ter que voltar a trabalhar para outras pessoas, que era uma coisa que eu não gostava de fazer. Quem sabe um dia eu fale sobre isso. Nessa fase da minha vida foi quando a gente tinha o Orkut. Vocês lembram do Orkut? Então, Orkut, aí tinha muitos blogs na época, e tinha uma plataforma específica chamada Flirk, essa plataforma aqui. E eu comecei a colocar fotos das minhas peças nessa plataforma. E eu comecei a receber encomendas, tanto por essa plataforma quanto pelo Orkut. E eu percebi que dava para vender coisas pela internet e que as pessoas pagavam adiantado. Isso me deu um suporte, né, uma confiança de ir lá naquele outro cliente e falar para ele, olha, eu agora quero receber adiantado, senão eu não vou fazer. Porque se ele falasse que não, eu já tinha outra base de clientes. E foi o que eu fiz. Eu fui lá e falei para ele que eu só ia receber adiantado agora. Ele não gostou, obviamente, já estava acostumado a pagar depois. Foi um chororô danado, enfim. Mas deu certo. Deu certo. E ele começou a me pagar adiantado. E foi realmente assim um. Tipo, olha, ele podia ter me pagado adiantado. Eu que não estava cobrando. Eu que não estava me dando valor. Eu que estava achando que os outros estavam me fazendo favores, quando na verdade eu que era importante. Fica aí de lição para vocês. E assim, eu fiquei muito tempo costurando chaveiros de anime, para eventos, para lojas. Só que eu já estava começando a ficar saturada de ver aqueles mesmos bonecos o tempo inteiro. Aliás, olha o tema que tá aqui atrás, né, falando nisso. E porque eu queria fazer o que as outras artesãs estavam fazendo. Eu queria fazer peças de maternidade, eu queria fazer peças de festa, eu queria fazer personalizados. Eu não queria fazer sempre a mesma coisa. Foi quando eu comecei a fazer bonecos de festa e vender pela internet. Aí eu comecei a ter um público melhor, né? Começou a entrar um dinheiro bom desse pessoal que fazia encomenda de decoração de festa. Então eu fui diminuindo as minhas encomendas lá do pessoal do anime até parar de vez. Nessa fase que eu estava fazendo personagens de festa, eu também fiz um curso no Sebrae, que foi o Empretec, que me abriu a cabeça assim para muitas coisas. Depois eu vou falar deste curso e mais detalhes sobre ele, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu entro em assuntos mais específicos aí deste resumão. Eis que fiz o Empretec e meti as caras na Mega Artesanal. Falei, quer saber? Eu vou para Mega Artesanal. Eu nunca tinha ido nem visitar essa feira. E eu fui. E nessa feira eu conheci a máquina industrial de corte a laser. Fiz sociedade com uma amiga que era da época da escola e juntas trouxemos o recorte de feltro a laser para este mundinho de nada. Juntas, na nossa sociedade, nós transformamos a Kawaii Feltros, que era de chaveiros de anime para peças de decoração, em recortes de feltro. Chegamos a ter uma loja, ateliê e casa lá perto do metrô Tatuapé. Eu também dava cursos nesse ateliê. Foi uma época bem bacana, a gente fez bastante feira. Os recortes de feltros deram muito certos. Quando a gente ia para Mega Artesanal, os nossos estandes eram abarrotados de gente. Esse também é outro tópico que eu posso trazer em outros vídeos, caso vocês queiram saber como que funciona uma feira de artesanato, como escolher o melhor stand, o que levar na feira. Se vocês têm interesse nesse tema, coloca aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando melhor. E eis que nessa fase de recorte de feltro a laser, eu tive crises muito fortes de dores e descobri que eu tinha síndrome do túnel do carpo por conta da fase dos chaveiros que eu costurava pra caramba, tudo à mão, e me lasquei.
Eu fiquei um tempo com o braço enfaixado, eu não conseguia mais trabalhar porque eu tinha muitas dores. E toda a empresa acabou ficando nas costas dessa minha sócia. E isso acabou comigo, assim, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada, eu preciso trabalhar. E não conseguir trabalhar e ver que todo o trabalho estava nas costas dela, estava me deixando, assim, desorientada, muito mal. Nessa mesma época, Diego conseguiu trabalho home office e ele falou: eu vou me embora de São Paulo, não quero mais ficar em São Paulo. E aí eu vi uma oportunidade de sair de São Paulo, porque eu também não gostava, e começar outra coisa, tentar outra coisa na minha vida, porque o médico tinha me dado o diagnóstico de que eu nunca mais ia costurar na vida. Principalmente depois que eu recusei fazer cirurgia, porque eu tenho pavor de cirurgias. Então eu vendi a minha parte na Kawai Feltros e fui com o Diego morar no interior de Minas, em Carrancas. Lá eu voltei a fazer encomendas de peças prontas, fiz peças para o ramo de maternidade, que era um ramo que eu queria muito ter trabalhado antes, mas que eu só consegui nessa época. Fiz peças muito legais, comecei a fazer peças que eu queria fazer, que eu tinha vontade de fazer, algumas peças em 3D, só que eu tinha muitas dores, então eu demorava muito tempo para fazer as encomendas, eu só podia pegar um número muito limitado por mês, porque eu não dava conta por conta das dores. Passei por uma fase de crise existencial, porque eu achei que realmente a costura não fosse para mim, que eu não ia continuar costurando, que o médico tinha me dado o diagnóstico certo, e eu fiquei bem mal. Fiquei meio deprê, porque era uma cidade pequena, não tinha tantas condições de trabalho, oportunidades no caso, né? Não tinham muitas oportunidades de trabalho e também não tinha tanta coisa home office como a gente tem hoje em dia. Eu resolvi colocar em prática uma ideia que eu sempre tive nas feiras de artesanato quando a gente ia com os recortes, que era montar peças padronizadas que servissem para fazer muitas coisas: chaveiros, dedoches, decoração de festa. Eu já tinha essa ideia, só que eu não tinha Fátima para dar conta, né? Quando eu estava na Kauai. E agora eu estava com tempo. E eu falei, eu vou colocar em prática essa minha ideia. Foi quando surgiram os pockets. Na verdade, essa ideia inicial era para fazer parceria com a minha antiga sócia para recorte de feltro. Acabou não dando certo. E aí eu transformei em apostilas, né? Eles eram muito fofos, eu não podia deixar eles para trás, né? Desistir dessa ideia. Não dava, né? Então eu sentei com o Diego e chamei ele para ser o meu sócio, porque eu precisava de um site, eu ia precisar de ajuda, o meu pulso já não era mais o mesmo, eu não conseguia ficar muito tempo na frente do computador, então eu precisava de ajuda e eu chamei ele para ser meu sócio na Tmart e ele aceitou. Ele me ensinou a vetorizar, ele fez toda a parte de site, toda a parte gráfica da Tmart, logo. A ideia do arquivo de ter um envelope organizador de moldes foi minha e ele foi me ajudando a diagramar, a montar o layout da apostila de maneira prática para que vocês tivessem o produto que vocês têm hoje. Nessa mesma fase de começo de Tmart, minha avó faleceu em Portugal e deixou a casa para minha mãe e para um tio. E minha mãe falou: quer saber, vou-me embora. Bora? Bora. Virei pro Diego e falei: o que você acha? Já que a gente vai trabalhar com arquivo digital, vamos morar em Portugal? A gente mora com a minha mãe. Aí ele aceitou. E aí fomos para Portugal. Ficamos lá 1 ano e meio. Foi quando a gente desenvolveu praticamente todo o começo da Hotmart, os primeiros arquivos. E foi muito bom durante um tempo. Até que o euro ficou caro, né? Porque a gente vendia em reais, mas gastava em euros. Aí a conta não estava batendo. E aí a gente resolveu voltar para o Brasil. Mas a gente queria voltar para outro lugar, outro estado, porque a nossa ideia inicial era comprar um terreno e construir uma casa. E a gente precisava de um lugar legal para fazer isso. Então a gente decidiu ir para Joinville, só que não deu muito certo. A gente alugou uma casa lá, Joinville, Santa Catarina, sul do Brasil. Aí meses depois a casa foi para venda e aí a gente resolveu sair de lá e voltar para Minas. Só que em vez de voltar para Carrancas, a gente foi para Poços de Caldas, onde os meus sogros já estavam morando. Veio pandemia, o negócio ficou louco. O tempo que a gente tinha para conhecer Poços de Caldas, a gente praticamente ficou trancado dentro de casa fazendo apostilas.
O bom é que a gente conseguiu vender bastante apostila e conseguiu guardar dinheiro, economizando para comprar o nosso terreno. Final da pandemia, mais ou menos, a gente achou o terreno que a gente gostou, que tinha todos os pontos da lista que a gente precisava e a gente conseguiu comprar o terreno. E aí foi quando eu saí de Poços e fui morar numa chácara pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida. Essa é a coisa boa de você trabalhar com digital. Você pode ir para onde você quiser, desde que você tenha internet. O problema é que nessa chácara a internet, meu amor, não era legal. Passei alguns perrengues? Passei. Mostrei tudo isso lá nos stories da Smart, mostrei. Tinha lagarto, tinha vaca, tinha galinha, tinha pato, muitos gatos, muitos gatos. Altas aventuras. Por isso que eu falo, segue a gente no Instagram, porque vocês estão perdendo os causos, vocês estão perdendo os causos. Enquanto eu estava morando nessa chácara, né, trabalhando, fazendo dinheiro com a apostila, Diego estava na obra do nosso terreno, que ficava relativamente próximo, né? Ficava uns 15 minutos de carro, então pertinho. Ele ficava o dia inteiro na obra, eu ficava o dia inteiro trabalhando, até a gente fazer o básico da construção da nossa casa e vir morar aqui na obra. Eu mostrei também coisas da obra, mostro ainda lá no Instagram, nos stories, como foi a montagem do ateliê, como está sendo a montagem de outras partes da casa, porque tudo que a gente está construindo está sendo com o dinheiro do artesanato, que é muito importante, é muito prazeroso conseguir realizar o sonho com o fruto do nosso trabalho, principalmente quando esse trabalho é o artesanato, que é uma área que as pessoas dão pouco valor. Então, isso foi muito gratificante pra gente. Lembrando que o Diego é meu sócio, então ele trabalha comigo nas apostilas. Na verdade, agora ele está trabalhando na obra, eu estou nas apostilas e a gente vai, né, mesclando aí. E é isso. Então, muitas coisas eu vi no feltro, muitas coisas eu passei no feltro. Esse vídeo foi só um resumo, né, um resumão de toda a minha trajetória aqui no feltro. Eu pretendo trazer outros vídeos contando mais detalhadamente, né, cada fase, caso vocês tenham interesse. Então, já deixa aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a minha trajetória, sobre algum ponto específico, como é fazer feira, como é fazer evento, como que foi trabalhar com consignação, como que funciona, como que é trabalhar com apostila, como que é trabalhar com a área de maternidade. Então, como eu pulei em várias áreas, né? Eu tenho bastante coisa para contar. Então, se vocês quiserem saber, deixa aqui embaixo nos comentários o que você tem mais interesse. Que aí eu venho e faço um vídeo respondendo perguntas, entrando em mais detalhes de cada quesito aí. E eu espero ajudar vocês também nessa trajetória. Fiquem de olho aqui no canal, porque teremos novidades. Teremos novidades que eu vou postar só aqui. Não, só aqui não, vou postar no Instagram também. Mas a maioria dos vídeos, assim, mais profundos, eu vou trazer aqui no YouTube. Porque o Instagram, ele meio que vai se perdendo lá. O YouTube, eu acho que para vídeo é uma coisa mais legal. Então já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações quando postar meus vídeos novos por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.